Muitos detalhes da história da Rainha Teresa desapareceram com o apagamento histórico que as narrativas negras sofreram ao longo dos anos. Não há indícios do local do seu nascimento, se na África ou no Brasil. O que sabemos é que ela viveu no Vale do Guaporé, em Mato Grosso. Seus feitos nos levam para o século XVIII, no Quilombo do Piolho ou Quariterê, uma comunidade que abrigava negros dos dois continentes, além de índios e cafusos. Teresa de Benguela era uma estrategista militar e dirigente política. Estabeleceu em seu quilombo uma forma de governar que funcionava à semelhança de um parlamento, com deputados, um conselheiro, reuniões e uma sede, como atestam documentos da época. O quilombo de Quariterê existiu de 1730 a 1795 e a liderança de Benguela vigorou até 1770, quando foi presa e morta pelo Estado. Sob o seu comando, o quilombo resistiu por 2 décadas, ganhando um parlamento, parceiros comerciais e uma eficiente força de defesa. Devido à precariedade de fontes, informações como sua origem, seu reinado e sua morte são desencontradas. Não se sabe sua idade, se nasceu no Brasil ou na África. Seu sobrenome dá uma pista, de Benguela, que pode se referir a Benguela Velha, colônia portuguesa em Angola. O reinado de Teresa aponta para 2 hipóteses. Uma diz que ela teria assumido a liderança do quilombo depois da morte de seu companheiro, José Piolho. Outra, que desde sua formação em 1730, Quariterê foi dirigido pela mulher. Há no nome Quariterê um dado pelo qual não se pode passar batido. Essa palavra é provavelmente derivada de Guariterê, que em tupi-guarani significa piolho, mas contém também o nome de Teresa, no seu diminutivo carinhoso abrasileirado, Terê. Na gestão de Piolho, o quilombo tinha uma dinâmica parecida com a de outros núcleos de resistências de negros fugidos da escravidão. Agricultura de subsistência, com pequenas trocas com comunidades vizinhas, e um sistema de defesa simples, que apenas respondia a ataques pontuais, mais baseado na força física da capoeira do que em estratégia e armas. Por lá, viviam negros que escaparam do trabalho forçado nas minas de ouro e pedras preciosas recém-descobertas na área. Uma outra corrida do ouro brasileiro, menos lembrada que a de Minas. A população chegou a 300 pessoas, incluindo também índios e mestiços. Em suas primeiras décadas, enquanto o governo não conhecia sua localização, o quilombo prosperou. Isso devido à floresta, que era de difícil acesso e fácil para se esconder. O local só foi descoberto em 1770 por bandeirantes que caçavam a liberdade dos negros. Contam alguns que José Piolho morreu em combate durante uma das invasões. Então Teresa, sua esposa, tornou-se rainha sem titubear na liderança. Todos reconheciam sua grandeza. Na época em que o quilombo de Quariterê resistia, o Brasil era colônia dos portugueses, que estavam sob o reinado de Dom João I. Teresa passou a governar o que podemos chamar de um matriarcado. Ela coordenava a estrutura administrativa, econômica e política da comunidade, por meio de um tipo de parlamento, com conselheiros escolhidos a dedo. Seu sistema de defesa usava armas roubadas dos brancos para assegurar a vida dos mais de 100 habitantes do quilombo. Dizem também que os instrumentos da escravidão ali se tornavam artefatos para a agricultura e a forja, que era dominada pelos negros. Comandar um quilombo não era uma tarefa nada fácil, pois a organização social de um quilombo era baseada na forma de uma resistência. Concentrava-se na defesa, construindo e desenvolvendo métodos de não sucumbir diante do inimigo. Assim, a luta mais urgente pela libertação se tornava, uma vez efetivada a fuga, a luta pelo próprio direito de existir. É daí que vinha a necessidade de se organizar, levando em conta não apenas os aspectos práticos da vida cotidiana, como a confecção de roupas, a construção de abrigos e a produção de alimentos, mas em se manter a salvo, tanto escondido do inimigo quanto preparado para combatê-lo.
A principal fonte documental sobre como era a vida no Quariterê é o Anal de Vila Bela de 1770. De acordo com o documento, a Rainha Teresa governava esse quilombo a modo de parlamento, tendo para o conselho uma casa destinada, para a qual em dias assinalados de todas as semanas entravam os deputados. Isso faziam tanto que eram chamados pela rainha, que era a que presidia e que naquele negral senado se assentava, e se executavam à risca sem apelação nem agravo. Esse aspecto democrático vinha acompanhado de brutal disciplina, uma necessidade para manter a comunidade a salvo. Teresa aplicava duros castigos, como enforcamento, fratura das pernas e enterramento vivo para aqueles que desertassem, uma vez que isso colocaria em risco a segurança, a defesa e a própria existência do quilombo. Mas de pouco adiantaria disciplina militar sem armas. Para lutar em melhores condições contra os portugueses, os quilombolas empreendiam emboscadas para o roubo de armas de viajantes e trocavam produtos fabricados na comunidade por mosquetes, espadas e pistolas, com a população branca da região. Para ajudar na subsistência e na confecção dos utensílios, os quilombolas utilizavam o algodão, onde teciam roupas e outros objetos, que eram vendidos até mesmo fora do quilombo. A própria Teresa encabeçava alguma dessas missões comerciais, onde também vendia o excedente da produção quilombola por ouro ou pedras preciosas, eventualmente revertido em mais armas. Quariterê contrastava com a escassez que reinava na época em Vila Bela e nas minas de Mato Grosso. Segundo pesquisadores, tal abundância relacionava-se à forma da apropriação da terra pelo trabalho, disponibilidade de mão de obra e, sobretudo, trabalho cooperativo e solidariedade social. Apesar de todos esses cuidados, o Quariterê seria conquistado em 1770. A posição do quilombo o tornava um alvo particularmente crucial para o governo português. A fuga de escravos e a formação de quilombos preocupavam os administradores coloniais de Vila Bela. O escape para os domínios espanhóis dificultava a recaptura e impedia a realização de expedições punitivas. Em 1770, uma bandeira chefiada por Luiz Pinto de Souza Coutinho estourou o local. Chegaram, abriram fogo e a maioria dos quilombolas conseguiram fugir. A Rainha Teresa ordenou que os quilombolas pegassem armas para resistir, não só os mosquetes já citados, mas também os arcos e flechas indígenas. Mas devido à quantidade de invasores, o quilombo não conseguiu resistir. Além dos mortos, um total de 79 negros e 30 indígenas foram capturados e levados para a Vila Bela. Lá, após sofrerem humilhação pública, foram marcados a ferro com a letra F de Fujão e devolvidos para os seus proprietários, como determinava a lei. Nesse ponto, a história se diverge. Alguns relatam que entre os capturados estava Teresa. Ela foi levada para a Vila Bela, onde foi morta, tendo sua cabeça arrancada e exibida em praça pública. Já outros documentos dizem que ela se suicidou antes da queda de Quariterê. Após sua morte, o quilombo tentou se reerguer, mas ataques derradeiros em 1791 impediram sua reconstrução. Embora ainda desconhecida de muita gente, Teresa já foi até enredo de escola de samba. No carnaval de 1994, a Viradouro foi para a avenida com Teresa de Benguela, uma rainha negra no Pantanal, que contava a história da escrava fugida que encontrou no quilombo a esperança de liberdade. Em 2014, foi criada uma lei onde instituiu-se o dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Segundo o escritor Alessandro, em seu livro Rastro de Resistência, Teresa de Benguela se tornou símbolo do poder e da alma da mulher preta, intransponível pelos açoites da história.